e que eu vejo que são necessidades comuns, sabe? Outro que eu trouxe aqui, o Arnaldo Neto, ele falou bastante sobre propósito, sobre como escrever um livro, que eu sei que era o interesse de algumas pessoas também. Então, eu vou buscar no meu networking aquilo que eu vejo que é interessante para os meus mentorados, entende? Então, talvez por isso que ficou meio confuso para você, tá? Mas é porque além dessas reuniões, eu tenho reuniões sozinha comigo, que são as nossas imersões que fazem parte da mentoria, entende? E aí as coisas ficam mais claras quando você consegue ver todo o quebra-cabeça juntinho, né? Tem aula gravada na plataforma. Então, eu espero que tenha clarificado aí um pouco para você. Quem sabe você não está aí, né, full integral com a gente aí na próxima turma. Então, Mas, sejam. Sim. sim, de qualquer das maneiras, agradeço estas oportunidades de abrir assim estas exceções, digamos assim, Sim, e colocar e poder nos receber aqui também nestas masterclass em que há esta interação e tudo mais, porque por vezes há outras masterclasses por aí por internet fora em que são praticamente aulas no YouTube ou coisas do género e nem sim, sequer há esta interação, digamos assim, sim. e é totalmente diferente. Pois é uma oportunidade realmente muito boa para a gente crescer junto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Aí já demos 7 minutinhos, então quem entrar agora vai pegar o bonde andando, porque a gente vai começar para honrar quem entrou no horário também, tá certo? Então, estou muito feliz de receber Laís Antonelli. Eu vou pedir, Laís, para você se apresentar aqui para as pessoas, falar um pouquinho antes de começar a aula sobre o que é seu trabalho, né, para as pessoas te conhecerem, porque hoje Laís traz esse assunto, clareza na carreira, que é uma masterclass que ela já validou e ela aperfeiçoou exclusivamente para o nosso grupo. Então, muito, muito obrigada já de antemão por estar aqui, disponibilizando seu tempo, seu conhecimento. E vamos já treinar a atenção aqui, né, gente? Porque a atenção ela divaga, né? Pensamento de planejar, de se preocupar, mas traz de volta para a gente otimizar esse nosso tempinho aqui, tá? Então, com a palavra aí, Laís Antonelli. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite, a todos que estão aqui também, aí, né, cederam o tempo para prestar atenção aqui nesse assunto tão importante, tão vivo para a gente, né, que é a carreira, e como a Gabi falou, anda de mãos dadas aí com estresse e exaustão, então a gente precisa preservar isso também. Meu nome é Laís Antonelli, eu trabalho com carreira já há muitos anos, porque eu fugi do mercado corporativo, vou contar um pouco para vocês a minha história, mas a minha vida sempre foi em gestão de pessoas, em comportamento humano, e depois que eu saí da iniciativa privada, do mercado corporativo, eu decidi focar nas pessoas. Então, hoje o meu trabalho é para carreira, orientação de carreira, direcionamento de carreira e empreendedorismo feminino principalmente. Vou mostrar para vocês, então, o que eu preparei para vocês, é baseada na minha Masterclass de Clareza na Carreira, e o objetivo é que a gente aprenda, né, que a gente descubra aí, né, como fugir dessas armadilhas na carreira para a gente poder se livrar do estresse, da exaustão profissional, que é tão forte hoje em dia, né? Vou compartilhar aqui com vocês para a gente seguir a apresentação. E claro, as interações são muito bem-vindas, então escrevam aí no chat quem tiver perguntas e a gente vai tornar isso aqui ainda mais dinâmico e participativo. Confirma para mim se vocês estão vendo a tela, Gabi, por favor. Tudo certo, tudo certo. Ótimo. Então, deixa eu puxar ela para cá, minha apresentação. Então, como descobrir e viver sua carreira ideal para se libertar do estresse e da exaustão profissional? Foi o que eu passei e é o que eu ensino a fazer hoje, né? Afinal, cada vez mais a gente percebe a ligação desses dois temas. E aí eu vou perguntar para vocês: tem muita gente estressada com o trabalho por aí? Ou vocês percebem muitas pessoas estressadas com o trabalho por aí? Como que é isso para vocês? Aí em Portugal. Quem está em Portugal? Aqui tem bastante gente de Portugal, né, Gabi? Eu estou de Portugal. É. Muita gente estressada por aí, Hugo. O Carlos está na Dinamarca.
sim. Gustavo no Brasil, muita gente. E Até, lógico, a- até pode se depois me der um bocadinho a palavrinha, eu posso dar aqui uma perspectiva que, aliás, a doutora Gabriela também já, como está cá em Portugal, também já sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Mas eu acho que houve uma coisa que aconteceu muito aqui em Portugal, pelo menos falo da realidade que conheço, que é desde que houve a pandemia, teletrabalho e tudo Uhum. mais, que houve um boom enorme de pessoas que chegaram a burnout, exaustão total, muita gente com problemas de saúde mental, incluindo eu. Eh, e o trabalho que eu faço também trabalho e é estressante também, porque é lidar com o público, lidar com clientes e levar com as suas insatisfações perante a empresa que eu presto serviços e pronto. E basicamente é isso. Pressão por todos os lados, né, Hugo, como você bem disse, e a pandemia, ela evidenciou muitas coisas, porque o trabalho ficou mais integrado com a vida pessoal, muitas vezes, né? As pessoas foram para casa e aí juntou o remoto, o que é bom, é maravilhoso, mas também traz aí uma carga maior para a gente carregar, e eu trouxe números a respeito disso. 72% dos brasileiros estão ansiosos por conta do trabalho. Então, a gente fala brasileiros, mas a gente pode espelhar isso de uma maneira global aí para os nossos irmãos de Portugal também. E 32% estão em processo de burnout. Isso coloca a força de trabalho brasileira como a segunda força de trabalho mais ansiosa do mundo. E isso é triste, né? Isso é triste e grave, porque o trabalho, ele não se isola de quem a gente é. Então, à medida em que a gente tem um problema no trabalho, aquilo expande e acaba intervindo em outras áreas da nossa vida e também nas áreas da vida de quem convive com a gente, dos nossos familiares que estão ali conosco, dos nossos amigos. É algo que nasce do trabalho, se espalha para a vida pessoal e aí ele extrapola até a nossa vida pessoal e interfere a de quem está ali mais próximo com a gente. Então, esses dados são de uma pesquisa da McKinsey, que eu trouxe para vocês, e do International Stress Association do Brasil também. E mais um dado curioso: 42% das pessoas que estão em processo de burnout no mundo são mulheres. Também tem esse outro dado que eu achei interessante compartilhar com vocês, para a gente usar também como ponto de atenção. E foi o que Isso. aconteceu comigo. Agora sim, eu achei que não estava passando o slide, desculpa. E aí que eu vou contar minha história para vocês. Por quê? Certificados não definem a gente. Hoje o que eu faço foi muito mais motivado e baseado pela minha jornada. Porque eu trabalhava na iniciativa privada e aí eu tive 2 filhos, né? Meus filhos hoje eles são grandinhos, estão com 13 e 15 anos. Mas nessa época do meu burnout, eles eram pequenininhos. Minha filha tinha 8 meses, meu filho tinha 2 anos e pouquinho. E o que aconteceu, né? Nessa tentativa de conciliar tudo, conciliar a maternidade perfeita com a vida em casa, com a pressão psicológica do trabalho, eu entrei em um processo de burnout. E o que eu sentia durante esse processo, né? A doutora Gabriela sabe bem porque ela acompanha pessoas assim. Eu comecei a sentir dificuldade para dormir, coisa que eu nunca tive, então sempre dormi 8 horas assim de desmaiar, e aí eu comecei a demorar para dormir e acordar bem antes do despertador e ficar com os pensamentos acelerados, né? Me sentir o tempo inteiro assim como se algo ruim fosse acontecer. E nessa, eu entrei em um processo tão psicológico, tão intenso, que eu não conseguia mais ter clareza das coisas. Então, até para tomada de decisão, foi ficando difícil para mim. E eu estava numa posição de liderança, eu era gestora de RH, nessa época. E aí eu decidi ir para consultar um profissional, mas quando eu decidi consultar um profissional,
eu já estava em um estado patológico mesmo, assim, de sentir interferência no meu corpo, né, de apetite, de não querer comer, de realmente estar com um sono muito atrapalhado, né, e muito reduzido, e sem descanso. Então, sabe aquilo de você dormir e acordar cansado? Isso estava acontecendo comigo. E aí eu fui procurar um profissional na época, né, que foi já um psiquiatra, e eu tive que tomar um remédio tarja preta, né? E por tomar esse remédio, eu tive que desmamar minha filha. Então, isso foi uma dor muito forte para mim, porque eu não podia mais amamentar, ela estava com 9 meses, 9 para 10 meses, por conta dessa medicação. Então, assim, um problema que começou no trabalho se desencadeou de uma forma muito profunda na minha vida pessoal, né? E é algo que eu carrego comigo até hoje. Por isso que, assim, trabalhar com carreira hoje, transformar a carreira das pessoas, para mim vai muito além de um trabalho propriamente. É algo que tem a ver com a minha história, com o que eu passei. E sempre que eu vejo alguém se transformando, eu penso que, assim, estou evitando que mais algum bebê deixe de ser amamentado, que mais alguém deixe de ter insônia, né? Porque o tratamento para exaustão, estresse, ele é algo que ele tem que caminhar junto dessas mudanças de carreira, para que você não chegue em uma situação de precisar de uma intervenção grave, né? Como um remédio, um medicamento, que é necessário, né? Que bom que existe, mas se a gente puder evitar de tomar, é bem melhor, né? E foi depois que eu pedi demissão, consegui a clareza através da medicação e fui aí tomando, fazendo terapia, fazendo outras coisas para tirar essa medicação. Eu tomei a decisão de sair, de pedir demissão e sair e construir um emprego que tivesse, né, construir um trabalho que tivesse mais a ver comigo. E eu lembro que nessa época também, um chefe meu, ele falou assim: olha, Laís, você é muito boa, você é excelente como RH, o melhor RH que a gente já teve, mas você pensa muito nos interesses das pessoas e não pensa muito no interesse da empresa. E aí eu peguei isso para mim e falei, é verdade, ele tem razão. Então, hoje eu trabalho com pessoas, então eu uso toda a minha expertise para trabalhar para as pessoas. Isso porque, né, acho que o alerta principal, né, dessa aula e do trabalho, né, da Gabriela e do meu trabalho é isso, né, que a gente mude antes de adoecer, que a gente possa mudar antes de adoecer e fazer esse acompanhamento de uma maneira que seja saudável para nós, para nossa vida, para todas as áreas da nossa vida e para as pessoas também que convivem com a gente. E afinal, né, o que que vem? O que que vem antes? A gente nunca sabe o que que vem antes, né? Se é insatisfação profissional, se é exaustão, estresse, ansiedade. E o burnout, ele alimenta esse ciclo. A gente não consegue muito definir o que vem primeiro, o que vem depois. Porque é isso, né? A gente entra nesse processo de, eu estou exausto, estressado, eu estou insatisfeito com o trabalho. E muitas vezes a origem, né, o gatilho é justamente essa insatisfação profissional. O Hugo levantou a mão, quer falar, Hugo? Sim, sim. Por favor. Ok. Então eu vou contar aqui um pouco daquilo que vivi, que ainda estou a viver um pouco, mas agora já estou a evoluir, já estou a melhorar. Mas digamos que houve aí duas fases muito específicas da minha vida, em que, para começar, este desemprego onde eu estou é a minha primeira experiência profissional, ok? Já trabalho na empresa desde 2017, alguns por aí, até agora, que foi quando eu fiz o contrato. E houve duas situações que eu notei que me geraram um enorme stress. Primeiro foi tentar conciliar isso com processo, não sei aí no Brasil como é que é, mas aqui em Portugal há um processo de candidatura ao ensino superior, que é o acesso especial, que é diferente do acesso via normal, digamos assim, que é os maiores 23. Pronto, eu na altura que entrei, depois de ter entrado para o emprego onde estou hoje, tentei fazer esse acesso maiores 23 durante 4 anos. Andei a estudar a única disciplina que tinha que estudar, que era matemática, mas pagando na própria faculdade
para fazer o curso, para entrar, no caso, em Engenharia Informática. Só que foram 4 anos de muito stress, de muita ansiedade. Ainda hoje faço 4 horas no trabalho que estou, portanto não é um trabalho a full time, mas mesmo assim estava a ser muito estressante por causa da exigência que eu colocava sobre mim próprio e sobre aquela parte do perfeccionismo, do que tem que sair tudo muito perfeitinho e eu depois acabava às vezes por não ter os resultados expectáveis para conseguir entrar, depois as vagas, tudo isso. Pronto. A segunda parte foi no final do ano passado. A empresa passou por um momento mais difícil porque havia muito absentismo, basicamente. Pessoas que ficavam doentes, pessoas que estavam de baixa, pessoas que não trabalhavam, e então o trabalho sobrava para os outros que lá estavam e que tinham formação para eu fazer. E então todas as horas extra que eu podia fazer, eu fazia. Fazia tudo, 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 tudo. Até onde podia ir, eu fiz. Só que depois chegou ali uma altura que eu não aguentei mais. Não aguentei, cedi à pressão e foi quando depois tive que começar a ser seguido por profissionais, tanto psicologia como psiquiatria, medicação. E depois também sou acompanhado por uma terapeuta que é uma aromaterapeuta, porque quero fugir um bocado a essa parte só das drogas e da medicação da psiquiatria. E foi essa basicamente a minha história, porque, como disse há pouco, não é fácil falar com clientes todos os dias, ainda para mais quando existem muitos clientes insatisfeitos. Nós estamos apenas a representar a empresa, mas para todos os efeitos nós somos a cara da empresa perante o cliente. E o cliente pode não estar até insatisfeito com o nosso trabalho, mas está insatisfeito com a empresa e quem ouve somos nós. Por isso torna-se complicado. Depois separar ali as águas, digamos assim, torna-se um pouco complicado. E é basicamente isso. Então, no caso do Hugo, aí foi a sobrecarga, né? E muitas vezes, além da sobrecarga, há uma insatisfação mesmo com o trabalho, né? Por incompatibilidade, alguma incompatibilidade, porque a gente não foi escolhendo, né? Nós não somos ensinados a escolher um trabalho de acordo com o que a gente gosta. A gente vai levando com as oportunidades que a vida vai trazendo. E muitas vezes, depois de uma carreira já consolidada, a gente se dá conta das nossas preferências, né? A maturidade vai chegando, a gente vai entendendo melhor o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E muitas pessoas, depois desse processo, acabam decidindo pela transição de carreira. E a transição de carreira, né, para você sair do trabalho que você está e mudar ou construir algo novo, ou mudar de trabalho, mudar de área radicalmente, ela também precisa de um acompanhamento para evitar esse processo de estresse, de insônia, de exaustão, mas ela precisa também passar por algumas etapas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam ali sofrendo na condição em que elas estão, né, num trabalho ruim ou que não atende elas, né, sem fazer o que realmente elas querem fazer, né, seguir o propósito. Por quê? Porque elas não têm um método para fazer isso. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa interiorizar é que a gente tem que começar pelo autoconhecimento. Então, quando o Hugo fala ali, eu sou uma pessoa mais perfeccionista, eu preciso de ordem, isso é autoconhecimento, é você saber quais são as suas preferências e buscar se encaixar. Lógico, suavizando algumas coisas que podem interferir ali, que podem diferir no processo, né? Como um excesso de critério de perfeição, mas também buscar alguma coisa que seja mais alinhado com o seu perfil comportamental, com os seus valores, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, as 4 etapas da transição de carreira segura começam com o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, que é um mergulho interno, da gente olhar para nós, aí a gente vai para fora, né? Pesquisar, definir os objetivos, aonde a gente quer chegar, fazer um planejamento, quebrar os nossos sabotadores, porque a gente se sabota muito no processo e isso é humano.
é natural que isso aconteça, é comum e esperado. O que a gente precisa fazer é agir, conhecer o inimigo, porque aí a gente consegue combater, e claro, tomar ação. Muitas vezes a gente tem medo, e o medo, ele é muito maior antes da gente fazer do que propriamente da gente fazer. Por isso que eu sempre digo, né, que o que cura o nosso medo é a nossa ação, e se colocar em ação de forma intencional. Então, eu quero apresentar um pouquinho aqui para vocês essa teoria. Não sei quem já conhece, coloca para mim aí no chat, que é o DISC. É um assessment que eu trabalho de autoconhecimento, e ele é a porta para a gente entender um pouquinho as nossas preferências e poder encontrar um trabalho que seja alinhado com quem a gente realmente é. Alguém já fez o DISC aqui na sala? Alguém que tá ouvindo a gente aqui? Acredito que não. Gabi não. A Fátima fez. O Carlos também. Então, à medida em que eu vou explicando, vocês colocam aqui para mim o perfil de vocês. O Carlos é DI. A Fátima, lembra, Fátima, seu perfil? E eu vou explicar um pouquinho cada perfil, porque a ideia aqui é que a gente faça um exercício prático, que vocês consigam se identificar em algum desses perfis. Normalmente, desses 4, a gente escolhe 2 que são os predominantes, né? O teste, ele aponta isso para a gente, mas só de eu falar aqui as características, a gente conversar um pouquinho e olhar aqui as figuras que eu trouxe, vocês já vão conseguir se identificar. Então, DISC por quê? É uma teoria, é um assessment validado. Ele é o assessment mais aplicado no mundo hoje. Ele é usado tanto para recrutamento e seleção das empresas. Às vezes vocês já fizeram em algum processo seletivo, mas nem se deram conta. Mas eu utilizo ele para autoconhecimento direcionado para a carreira. Por quê? Autoconhecimento é muito amplo. Então, se a gente tem uma ferramenta que traz isso para nós de uma maneira mais racional e objetiva, a gente consegue encurtar caminhos. Então, o D do teste, ele significa dominância. Eu trouxe aqui a figura do Bernardinho. Ele é o técnico acho que era, né? Nem é mais, técnico da seleção de vôlei masculina aqui do Brasil. E assim, pela postura, mesmo quem não conhece, já deve ter visto essa figura em algum lugar. Ele tem um perfil exigente, enérgico, é aquela pessoa que fala mais alto, que é impaciente, que tem um tom forte, tem um tom mais direto. Então, antigamente, esses líderes, eles eram mais valorizados na empresa porque eles buscavam resultado, né? Então, era resultado a qualquer custo. Hoje, descobriu-se que o a qualquer custo não é mais o melhor caminho, porque existem pessoas que você precisa ali orquestrar para fazer a engrenagem corporativa girar melhor, né? Então, um perfil mais enérgico, mais exigente, ele vai, assim, muitas vezes passar por cima das pessoas, é aquele líder tratorzão. Mas também é aquela pessoa que vai, assim, trazer resultado. Então, uma área de vendas, ele vai muito bem. Em uma equipe que tá muito morna, ele vai bem para colocar aquela pimentinha e puxar um pouco. E esse D, essa dominância, ela é necessária também porque quem tem esse perfil dominante, todos nós temos em algum grau, menos ou mais, essa dominância, ela é responsável por a gente entrar em ação. Então, quem tem a dominância mais baixa precisa de um impulso maior para entrar em ação. E tá tudo bem com isso. Só para vocês conhecerem e entenderem um pouquinho desse perfil. O I é o influente. Então, é aquela pessoa mais carismática, que vai fazer amizade com todo mundo, que se energiza através das pessoas, que é aquilo, tá se sentindo meio mal, deixa eu tomar um cafezinho com alguém que eu vou melhorar. Então, é aquela pessoa que ela precisa do contato com o outro para ela se sentir bem, para ela se sentir energizada. São pessoas muito criativas, que têm muitas ideias, que são curiosas, que buscam conhecimento. E um ponto aí de interferência que a gente pode chamar em um perfil alto I é que ele abre muitas janelas, assim, muitas possibilidades, muitas ideias, mas para fazer o processual acontecer, ele tem mais dificuldade, porque ele é da iniciativa, da ideia, ele é muito para fora. Então, essas são as características de um perfil I. O S é uma pessoa mais
pacificadora, mais atenta nos detalhes, né? Mais calma, buscam a melhoria contínua, são pessoas mais pacientes, aquelas pessoas que escutam e tranquilizam. São pessoas que são muito, muito bons como terapeutas, porque têm essa escutativa muito aguçada, são muito boas para lidar com conflito, para apaziguar. Tanto que aqui eu trouxe a imagem do Gandhi para vocês, que é um típico perfil S. Aí uma interferência que a gente pode chamar, né, o que a gente pode dizer que é um ponto assim que é mais difícil, mais desafiador para um perfil S, é lidar com mudança rápida. Então, são pessoas que preferem uns ambientes mais estáveis, sem muitas mudanças, preferem previsibilidade. Essa é a característica do S. O C, ele é mais perfeccionista, ele gosta de processo, de critério, de segurança, previsibilidade, e ele é mais cauteloso. Então, são aquelas pessoas que vão decidir, vai precisar de mais informação para decidir. Não toma decisão tão rápido, porque quer analisar os detalhes, quer ver os impactos do que aquela decisão vai ter, se vai ser bom, se não vai. Então, ele é mais do controle e são excelentes estrategistas, porque eles conseguem armar vários cenários e possibilidades. Então, percebem que aqui não tem perfil ruim, não tem perfil bom. Tem perfis diferentes, que têm recursos e interferências diferentes. E quem conseguiu se identificar, já coloca aqui no chat para mim, quem acha que é mais C, mais I, mais D, para a gente poder se conhecer um pouquinho também nesse comecinho. Rafaele colocou que é mais S, mais pacificadora, mais estável. E é aquilo, né? A gente não pode colocar aí o Steve Jobs para subir no palco e distribuir dinheiro, que nem faz o nosso apresentador Silvio Santos aqui no Brasil. A gente até pode, mas não vai ser a pessoa ideal para fazer isso. A gente não pode colocar o Bernardinho, nosso técnico de vôlei, enérgico ali, para organizar um processo de desobediência civil não violenta na Índia, né? Então, cada um faz ali, né, dentro do seu papel, aquilo que tem mais habilidade e vocação. A Anabela colocou IS, Ana colocou IS, a Gabi colocou IC. Olha só, outra coisa interessante, a Gabi colocou aqui IC. O que é o IC? O IC é uma pessoa que ela é influente, ela gosta de palco, ela gosta de aulas, ela gosta de gente, mas ela também tem um lado processual estrategista muito forte. E uma característica do I, né? O I, ele é mais para fora. O C, ele é mais para dentro. Então, é como se você tivesse a introversão e a extroversão como um ponto alto no mesmo perfil. E o que que isso gera muitas vezes? O Tico brigando com o Teco, sabe? Você quer ir, mas tem alguém que segura. E isso é também um ponto de estresse e exaustão para a gente cuidar, né? Porque a gente tem aqui duas vozezinhas na nossa cabeça. E para a gente lidar com esses perfis, quando eles são opostos, o que que a gente tem que fazer? Primeiro, autoconhecimento, acima de tudo. Mindfulness, momento presente. Por quê? Para a gente saber, para a gente ter controle das nossas emoções. Porque esse perfil, se a gente está distraído, ele impera. Então, se você pega um dominante, se a gente está no piloto automático, esse é o natural. É isso que vai agir. E muitas vezes nessa acontece da gente falar coisa que não é para falar, né? Se arrepender depois, porque você estava distraído, vivendo em outro mundo e o seu instinto dominou ali, seu instinto reptiliano capturou e passou por cima. Então, autoconhecimento, mindfulness, prestar atenção no momento presente e saber, né? E aí que entra a inteligência emocional. Eu tenho esse recurso dentro de mim. Eu tenho esse também. Qual que eu vou usar agora? Hoje eu preciso usar esse meu lado mais influente. Eu vou deixar o meu ser, meu lado mais perfeccionista, mais processual de lado, para que eu possa subir nesse palco e dar o melhor de mim. Hoje eu preciso conferir uma planilha, né? Então, preciso... Aliás, esse perfil C, ele é excelente para pessoas que trabalham com compliance, com auditoria. Hoje eu preciso sentar e conferir para ver se está tudo certo essa planilha. Então, eu vou deixar meu I de lado,
né? Vou conscientemente deixar o meu I de lado hoje, não vou sair para tomar café, para conversar com ninguém, não vou me boicotar, porque eu preciso focar nessa tarefa que exige que eu esteja aqui, presente aqui. A Ana perguntou qual o significado das letras C, S e C. O S é estabilidade, então ele tá em inglês, né? Stability. E o C, ele é caution, é critério ou cautela. Esse é exatamente o meu problema. Sou IC também, Rebeca. E não é tão comum esse perfil, sabia? Mas, assim, é um perfil muito desejado pelas empresas, um perfil excelente para empreendedoras também, porque muitas vezes a gente precisa se soltar para fora, para mostrar o nosso trabalho, para fazer venda, para dar uma aula. Mas, se a gente não tiver processo, a nossa empresa não vai para frente, né? Se a gente não tiver critério para olhar os detalhes, a gente vai pagar a conta, né, em algum momento. Então, é um perfil excelente que exige que a gente trabalhe mais com a nossa atenção, com a nossa inteligência emocional e com o domínio disso tudo dentro de nós. Mas ambos têm recursos e interferências. E o pior, né? O que a gente pode dizer? Que o Carlos colocou, DI bate muito para mim. Então, DI, dominância e influência. É um perfil de liderança muito forte, mas que precisa de atenção no detalhe. E aí, qual que é o segredo, né, de você conhecer isso e poder usar os seus recursos e diminuir as interferências? O que você pode fazer? Eu sou um líder, eu sou um empreendedor, eu tenho um perfil D, que me ajuda muito a buscar resultado, eu tenho um perfil I alto, que me faz ter facilidade com venda, com conversar com pessoas, com atrair pessoas, mas a parte processual da minha empresa, a parte estratégica, eu não gosto tanto de lidar, eu não gosto de pegar um PowerPoint, um design e deixar ele bonito. A mágica dessa teoria é que a gente possa complementar o nosso perfil com outras pessoas, né? Então, à medida em que você contrata uma equipe, que você pode delegar, né? Ou que você tem parceiros de trabalho, você pode fazer combinações. Então, se eu preciso de alguém, né? Se eu não tenho, para mim é difícil fazer processo, como que eu posso trazer alguém mais C, né? Que tem essa parte mais processual, assim, né? Como o Hugo falou, como o Hugo se identificou também, para me ajudar com essa parte. Então, a gente busca complemento. É uma outra estratégia também para a gente poder lidar com esses perfis diferentes aí na nossa vida profissional. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário também, está aberto, tá, pessoal? Vou passar aqui. Então, vou abrir para vocês o meu agora. O meu, eu sou uma IC. Pode falar, Hugo. Hugo levantou a mão, pode falar. Obrigado. Então é assim, eu acho que já vi isso em algum lado, acho que até já fiz isso na minha empresa, a nível É, dos perfis, sim. Uh, mas o problema aqui é que o meu perfeccionismo é num mau sentido, ou seja, não é no sentido só de que é tudo bonitinho, tudo direitinho, mas é naquele do que já vai para o extremo, digamos assim, quando já é demasiado já é aquele mais que causa mais stress do que do que outra coisa. Isso pode acontecer também, Hugo, porque a gente tem perfis que têm características mais perfeccionistas, mais criteriosas. Se isso é muito intenso em você, a gente já chama isso de sabotador, né? O que é um sabotador? É algo que age contra você, né? Então, e a gente cria, né? Não é ninguém que cria, é tudo dentro de nós. E claro, para a gente lidar com isso, né, também exige que a gente se observe e faça mesmo um trabalho terapêutico para ir reduzindo esse sabotador dentro de nós, para que ele não seja assim, para que a gente possa utilizar isso como um recurso e não como uma fonte para a gente se chicotear, sabe? Porque essa é uma característica do perfeccionismo, né? Ele é muito mais assim, criterioso e rígido com ele mesmo, né? E isso muitas vezes
faz mal, né? Faz mal pra gente. Passa ali do estágio do que é controlado, do que é saudável, e muitas vezes vira patológico, te impede de viver uma vida plena. Então, por isso que é importante saber, conhecer, e você já sabendo disso, você já está assim, anos-luz à frente de quem não tem essa consciência, porque isso é um conhecimento, autoconhecimento puro. Isso a gente tem que valorizar muito isso, porque a gente só consegue eliminar aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente se dispõe a se aperfeiçoar, a atenuar na gente. Então, por isso, parabéns por você ter essa consciência. Agora é buscar essa ajuda para matar isso como um sabotador e deixar que essa característica sua seja um recurso para você. Isso que é o principal. Rafael levantou a mão também. Quer falar, Rafael? Oi, é porque eu tava vendo aqui, aí eu tinha escolhido um som, né, que era o S. E realmente é muito eu, o S. Mas a segunda letra, eu não consigo decidir entre o I e o C, porque o C, apesar de eu ser tudo isso daí, eu não sou introvertida. E embora eu seja comunicativa, eu tenho muita vergonha de falar na frente de muitas pessoas. Você é mais comunicativa, assim, em grupos pequenos? É isso? Isso. Você pode ser uma I com características de introversão, assim, no sentido de evitar os grandes palcos, mas se dá muito bem numa conversa, assim, num 1 a 1 ou em grupos menores. E, assim, são combinados. Geralmente a gente tem dois predominantes, mas a gente tem dentro de nós um pouquinho, assim, a gente tem os quatro, né? Em intensidades diferentes. Então, por isso que muitas vezes a gente confunde um outro. E tem uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês também, é porque tem o como as nossas preferências, os nossos talentos naturais, o nosso comportamento natural, e tem o como a gente se adapta às situações que a gente está vivendo. Porque nem em todos os lugares e situações a gente pode ou a gente age como a gente realmente, o nosso instinto pede. Então, a gente tem esse comportamento adaptado também. Vou mostrar para vocês mais para frente. O objetivo, né, de eu trazer esse conhecimento para vocês é que a gente possa se identificar, né, e se desidentificar também das coisas que às vezes a gente não supre, né? Porque a gente não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo, né? E o que a gente tem que buscar é estar em um lugar onde a gente possa ser a gente mesmo, né? Estar em um trabalho em que a gente se sinta autêntico, fazendo o que a gente gosta, respeitando ao máximo as nossas preferências comportamentais, para que a gente evite ficar se violentando no dia a dia. Afinal, trabalho é uma coisa que está viva ali com a gente, é todo dia. E aí eu trouxe meu perfil para vocês entenderem um pouquinho como que eu faço esse balanço hoje na minha vida. Porque esse conhecimento, ele mudou a minha vida mesmo, ele mudou a minha carreira. Então, eu sou um perfil IC. Para mim, é muito importante estar em contato com pessoas, dar aula, tudo aquilo que a gente falou sobre o I. Mas também eu gosto de coisas certinhas, de processos, de estratégia. Então, para mim é importante utilizar esses dois perfis na minha vida, afinal, são duas coisas altas que eu tenho aí. Então, hoje eu sou mentora de carreira, sou treinadora, sou palestrante, eu uso meu I pra caramba todo dia, mas eu também sou mentora de negócios e empreendedoras, e com isso eu uso muito o meu C, porque eu faço ali, eu olho a estratégia delas, eu olho se o negócio está indo para onde tem que ir, a gente examina a estratégia de faturamento. Então, essa foi a combinação que eu fiz hoje com a minha carreira e onde eu uso o que eu tenho como recurso e onde eu diminuo as minhas interferências aí, através da complementação com outras pessoas. Pode falar, Hugo.
Um tema que eu acho também bastante interessante e que tenho acompanhado algumas coisas é precisamente a felicidade no trabalho. Uhum, Acho que é uma coisa que ainda, se calhar, cá em Portugal, ainda está numa fase muito inicial, nem uhum, todas as empresas aplicam isso, uhum, mas acho interessante esse conceito de felicidade no trabalho, uhum, em que as pessoas não são apenas um número, ou seja, os colaboradores não são apenas um número, não são apenas uma pessoa, mas são pessoas como qualquer outra que têm todos os outros papéis que desempenham na sociedade e que depois eles acabam por arranjar, sei lá, convívios, eventos para team building, como eles chamam, sei lá, várias coisas que acabam por motivar mais as pessoas, para as pessoas mais felizes na uhum. altura de trabalhar. E eu, por exemplo, costumo dar muitas vezes um exemplo, que era uma coisa que eu sonhava um dia chegar lá, mas acho que está muito no mundo da estratosfera, não era? Que acho que é mundialmente conhecido, que é o facto de trabalhar, por exemplo, na Microsoft, que é uma empresa, e eu acho que as empresas da área da tecnologia talvez são as empresas que apostam mais nessa vertente da felicidade no local de trabalho e tudo isso. Pronto, daria praticamente uma outra masterclass. Mas Mas pronto. olha só, interessante o seu perfil, critério para trabalhar na Microsoft. É uma empresa que preza isso, né? Então é uma questão de construção mesmo, né? E lógico, todos nós podemos chegar, desde que a gente saiba onde a gente quer ir e que a gente tenha um plano para chegar lá. Mas é plenamente possível, sim. Daqui a pouco você manda, daqui a alguns meses você manda essa notícia para a gente que você está trabalhando lá, Hugo. Vamos esperar, vamos aguardar. Então, assim, olha só, o que eu queria trazer para vocês é que, assim, viver subutilizado, viver, né, assim, adaptado, né, em funções incompatíveis, usando habilidades que não são confortáveis, gera pressão. E o que que seria isso, né, esse viver adaptado em funções incompatíveis? Eu sou uma pessoa que eu sou mais introvertida, e a minha função exige que eu suba num palco todos os dias e fale para 5.000 pessoas. Isso gera pressão. Então, esse tipo de adaptação, ele gera pressão. Quando que a gente consegue, de uma maneira saudável, lidar com isso? Quando a gente tem prazo para acabar ou quando a gente tem um acompanhamento para lidar com aquilo por um certo período de tempo, né? Então, não dá para a gente viver assim adaptado para sempre, porque essa pressão ela pode nos adoecer. Outra coisa também, viver subutilizado, que é aquilo. Eu tenho uma habilidade forte de palco, mas o meu trabalho é atrás do computador, com processo, o dia inteiro não vejo ninguém. Isso também adoece. Então, ter esse conhecimento é fundamental para que a gente possa não só viver a nossa carreira de forma mais plena, mas também prevenir que a gente adoeça. Eu trouxe aqui para vocês também dois exemplos com relação a isso, né? Então, aqui foi uma mentorada minha, que ela é engenheira civil, e ela tem essa partezinha aqui subutilizada, né? Essa parte da dominância subutilizada. Quando ela chegou comigo, ela estava já em pré-burnout, porque ela estava se contendo muito no trabalho dela, fazendo coisas que ela não acreditava, mas que ela não podia entrar em ação pela posição que ela ocupava. Então, ela estava numa posição de diretoria executiva Latam e ela reportava para uma outra pessoa global, quem ela não concordava muito, e isso foi gerando nela uma pressão. O que que ela fez, né? Durante o processo, ela descobriu que ela queria trabalhar com algo que tivesse mais propósito para ela. Então, ela construiu um outro projeto junto comigo em que ela começou a fazer ecologies, né? Chalés sustentáveis
para ela comercializar esses chalés. Então, ela está documentando os chalés, fazendo as coisas de acordo com o que ela sentia que fazia muito mais sentido para ela. Então, o caminho dela não foi assim, vou largar tudo, largar esse emprego que não tem, que não dá aqui para mim, e vou me jogar no sonho. Não, ela foi construindo esse plano, essa transição dela, até que o trabalho dela, o novo trabalho dela, desse o subsídio necessário financeiro para que ela pudesse fazer a transição. Esse outro caso aqui que eu trouxe, a barrinha azul, olha a diferença aqui, ó. E o que que significa essa diferença? A barrinha cinza é o quanto eu uso disso hoje na minha vida. É o que a gente chama de adaptado. E a barrinha colorida é a característica natural que eu tenho. Então, nesse caso, essa mentorada minha, ela tem um perfil altíssimo C e ela estava numa situação em que ela teria que usar pouco C. E o que que seria isso? Só para vocês entenderem um pouco. Ela está abrindo uma empresa onde ela conseguiu um patrocínio, é uma comunidade ageless, em que ela vai abrir um portal para atender as pessoas 50 a mais que querem viver a vida além do envelhecimento. Então, para ela colocar esse projeto no mundo, ela demorou muitos anos, porque ela não tinha essa consciência aqui. Porque o C dela segurava muito ela, de começar, de não estar tudo pronto. Imagina abrir uma empresa, né? São vários procedimentos, várias atividades, várias coisas que você precisa colocar no ar, e se você ficar preso no perfeccionismo, você não anda. Então, à medida em que ela foi usando mais esse D da ação ao longo do processo, então aqui o que ela está usando está maior do que o potencial dela, ela conseguiu tirar a empresa do papel. Mas para isso, ela teve que relegar muito aqui o C, deixar de lado o C. E aí ela conseguiu. De novo, por um período curto, né, com prazo para acabar, porque em situações em que você está usando mais do que você tem, que você está usando menos, gera pressão. E a gente precisa manejar essa pressão de uma maneira que seja saudável para nós. Então, além disso, né, outras coisas que são importantes para a gente quando a gente fala de carreira. Autoconhecimento, valores. O que são valores? O que importa para mim? Como eu quero me vestir no trabalho? Que recursos eu preciso para trabalhar? Preciso de muitos recursos? Preciso de poucos recursos? Prefiro lidar com muitas pessoas ou trabalhar sozinho? Terei autonomia? Gosto de seguir regras ou gosto de criar minhas próprias regras? Então, são todas perguntas que a gente precisa se fazer para construir esse trabalho. E, normalmente, quando a gente está apaixonado com a ideia, a gente não olha isso. Mas, ao longo do nosso dia a dia, são coisas que importam para nós, que realmente são cruciais na nossa vida. Se tem uma pessoa que ela tem um valor muito forte de flexibilidade e autonomia, vai ser uma violência com ela se ela tiver que ir num trabalho presencial das 9 às 18. Então, por isso que é importante também a gente conhecer os nossos valores, aquilo que importa. Trouxe aqui para vocês também um pouco do meu exemplo. Então, para mim é importante fazer do meu jeito, criar minhas próprias regras, e isso eu encontro no empreendedorismo. Poder também criar na posição de destaque, onde eu sinta que eu estou fazendo algo diferente da massa, que eu estou ousando. Então, olha só, esse regulador é um valor que ele determina o quanto você gosta de regras, o quanto você precisa de regras e o quanto você segue as próprias regras. O meu é baixinho. Então, eu crio minhas próprias regras, eu gosto de criar. Se eu tenho normas sem sentido para mim, para seguir, e eu não posso questioná-las, isso me adoece. E foi o que aconteceu lá na minha empresa lá atrás, que eu contei para vocês. Então, é importante que a gente trabalhe também tendo essa consciência das coisas que são importantes, realmente importantes para nós. Pode falar, Hugo. Bom, como eu disse há pouco, esta é a minha primeira experiência profissional, mas realmente não é aquela que eu gostaria de continuar a ter, ou continuar a trabalhar, ou como antigamente que as pessoas tinham um trabalho para a vida, isso hoje não existe mais. E então, eu tive um percurso muito sinuoso a nível académico.
Eu neste momento tenho o 12º ano, nunca cheguei a frequentar ensino superior. Mas há uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, continuo a gostar, que é a área das tecnologias, da informática, tudo o que mexe com tecnologia, eu gosto, pronto. Bom, Só que depois há aqui outra parte que é o tal perfeccionismo a entrar em ação e a cortar-me basicamente as asas. Que é, eu, por exemplo, eu agora querendo mudar de carreira, uhum, mudar de profissão que estou a fazer para uma outra profissão. uhum, Eu, no meu ponto de vista, acho que me falta sempre qualquer coisa para efetuar outra tarefa qualquer. Ou seja, eu até aqui há uns anos atrás acreditava muito que era muito importante ter o ensino superior para poder ter- criar uma carreira profissional na área da informática, ok? Que precisava de ser engenheiro informático ou coisa do género para poder entrar numa empresa como a Microsoft, por exemplo, não é? uhum, uhum. Mas há algumas pessoas que me dizem, epá, mas tu não precisas começar por o topo, tu podes começar por uma base, não é? Por alguém que faz um trabalho que não é de topo, que tem outra posição, que ocupa outro cargo, outro lugar da empresa, e depois vais subindo gradualmente. Não precisas começar logo, chegar lá quase de helicóptero e aterrar logo assim no topo e está feito. Mas isso é um processo que a mim ainda me, ainda me incomoda assim um pouco. Porque acho sempre que falta ali qualquer coisinha, falta ali qualquer qualificação. Porque só para terminar, é que eu tive, devido a outros problemas, nomeadamente de saúde mental, tive parado durante alguns anos. E então, o curso que eu fiz no secundário, eu não consegui terminar por uma disciplina. Quando eu voltei à escola, esse curso já não existia. E eu tive que fazer um curso que desse equivalência àquilo que eu tinha para poder finalizar o 12º ano. Ok? E depois disso, quer dizer, tendo em conta a idade, já não tenho acesso a cursos profissionais, já não tenho acesso a outras coisas que pessoas mais novas do que eu têm acesso. Quer dizer, começam a não restar aqui muitas alternativas. Isso provoca-me assim aqui alguns bloqueios, digamos assim. E É, basicamente é isso. esses são, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também os sabotadores que a gente tem, né? Porque, às vezes, a gente cria histórias, narrativas na nossa cabeça que impedem a gente de agir. E o que a gente precisa fazer nesse caso principalmente, questionar: será que é isso mesmo? Será que o que eu estou, né, pré-concebendo como uma verdade absoluta, será que é desse jeito? Será que todo mundo tem que ter um ensino superior para conseguir chegar onde eu cheguei? Então, isso, à medida em que a gente passa a pesquisar, né, e questionar as nossas próprias verdades, que a gente cria de novo por conta do nosso repertório, às vezes a gente se sabota também, a gente passa a olhar as coisas de uma maneira diferente. E acho que esse é um segredo, né, para a gente lidar com essas coisas, é a gente confirmar as nossas crenças. Será que isso é verdade mesmo? Será que realmente é dessa forma? Ou será que eu peguei um caso, uma situação, uma impressão e guardei isso para mim como verdade? Então, fica isso também para a gente pensar. E, e, no fim, esse conhecimento que a gente desenvolve a respeito de nós é muito sobre isso, né? O trabalho, né? O meu trabalho ele tem que caber na vida que eu escolhi e não o contrário. Então, a gente conhecer, ter esse autoconhecimento é importante para que a gente não faça o contrário, né? Não fique ali vivendo um trabalho, fazendo a nossa vida se encaixar naquilo. E geralmente é isso que a gente faz, né? Então tem um outro gráfico que eu gosto muito de usar, que é esse daqui, e ele consegue mapear, né, como a gente pensa e como a gente decide. Inclusive, até a nossa autoestima hoje em dia ela é mapeável. E isso ajuda também a gente a matar as nossas crenças com o trabalho, né? Porque será que, poxa, será que eu não sou suficiente?
né? Ou será que é a minha autoestima, né, que está realmente ferida e eu estou precisando tratar isso e não propriamente preciso de mais um certificado para agir? Preciso olhar para mim, cuidar da minha autoestima, ver onde eu me encaixo melhor. E às vezes é isso, o problema não é com a gente, é muito mais com as histórias que a gente cria, né? A nossa responsabilidade nisso tudo é saber que cada um tem o seu lugar certo, tem onde encaixa melhor. E a nossa responsabilidade é agir justamente para poder encontrar esse lugar, para achar esse lugar. Porque isso vai trazer para a gente mais plenitude, mais satisfação com a vida, melhores relacionamentos, mais saúde mental, né? Mais satisfação geral. Então, essa tem que ser a nossa missão, buscar isso. E depois que a gente entende quem que a gente é, né? Depois que a gente olha para dentro, aí a gente olha para fora. Então, o que eu proponho é a gente inverter as coisas, né? Ao invés de ir se encaixando numa vida que muitas vezes não foi a gente que escolheu, ou em crenças, em caminhos pré-concebidos, que a gente olhe primeiro para a gente, e aí a gente trace o nosso objetivo, e cria o caminho para a gente chegar lá, né? Então tem coisas que são importantes da gente saber, né? Quanto tempo que a gente vai ter retorno financeiro na nova profissão, quando a gente está mudando? Quem são os modelos, né? Até para entender o caminho. De repente o seu maior modelo está lá e o caminho dele foi parecido com o seu. Então, a partir do momento que a gente consegue encontrar modelos, a gente consegue também projetar que se tal pessoa conseguiu, eu também consigo. Então é importante buscar esses modelos, entender o caminho, descobrir os nossos assuntos. Que assunto que eu gosto, que não me cansa, que se eu ver todos os dias, eu vou estar ali feliz entregando. Para mim, é isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Esse assunto me cansa, eu gosto, isso me energiza, isso não me cansa. Com quais coisas que eu não gosto muito que eu vou ter que lidar? Todo trabalho tem aquela partezinha que não é tão legal, né? Não dá para a gente dizer que vai ser tudo 100% maravilhoso, porque tudo traz consigo também uma carga de, isso aqui eu não gosto tanto, mas é necessário eu fazer. E a gente conhecer isso é determinante para que a gente escolha uma determinada profissão, um determinado caminho. Vou ter que lidar com isso. Posso lidar com isso? Se eu não posso lidar com isso, eu posso, de repente, contratar alguém ou alguém, pegar ajuda de alguém para fazer isso para mim? Como que eu vou alcançar as pessoas que eu quero, né? Para que eu consiga ter essas respostas e tudo isso. E às vezes a gente encontra o caminho, acha o objetivo e trava. E por que que trava, né? Coisas, de novo, que vem na nossa mente. Não acredito que vai dar certo. Frases que muitas vezes eu escuto aqui quando eu estou atendendo minhas mentoradas. Não vou ganhar tanto dinheiro quanto ganho hoje, então as pessoas têm medo de perder o padrão financeiro. Vou esperar mais um pouquinho até estar pronto, e aí esse até um pouquinho não chega nunca. Já tem muita gente fazendo a mesma coisa. Eu não sou boa o suficiente, que é um pouco do que o Hugo trouxe. Vou perder dinheiro investindo no curso. Então, são coisas que muitas vezes permeiam a nossa cabeça e que nem sempre são verdades. Então, trouxe aqui para vocês algumas frases, porque às vezes a gente fica parado nisso, né? Encontrei, mas eu não vou. E tem vários motivos aí para a gente não ir. Pode falar, Hugo. Acho que também aquilo que moldou bastante o meu percurso também enquanto estudante foi na altura da tomada de decisão, ali na altura do nono. Nós aqui no nono ano de escolaridade temos que tomar essa decisão, qual é a área que queremos seguir para fazer depois o 11º e 12º. E acredite ou não, que o psicólogo que fez aquela aconselhamento vocacional, digamos assim, em que fazemos vários testes que nós nem percebemos bem para que é que aquilo, como é que aquilo é feito, mas que são testes assim muito esquisitos para nós, não é? Mas temos que fazer ali uma série de testes até o psicólogo encontrar qual é a nossa, para que é que nós nos orientamos mais, ou qual é a área que nós encaixamos melhor, digamos assim. Uhum. E ele disse-me uma coisa que me impactou muito, e que teve um grande impacto em mim, que foi eu estar a ver os meus colegas de turma, a maioria deles encaixava mais ou menos naquilo que eram
naquilo para onde queriam ir, não é? E o psicólogo vira-se para mim e diz-me algo do género: opa, olha, tu não te metas em nada que tenha matemáticas. Matemáticas para ti, esquece lá isso, que tu nunca vais sair do sítio. Então, se calhar o melhor é ir para um escritóriozinho, teres assim um trabalhinho mais, como dizem vocês brasileiros, fajuto, assim uma coisa mais pequenita e tal. Não penses em grandes voos, não vais chegar lá, não te adianta. E até me disse mesmo: nós cá em Portugal temos uma expressão que ele utilizou mesmo, que é se fores por a área das eletrónicas, das informáticas e coisas do género, vais amargar as passas do Algarve. Eh, e eu, depois, na altura, quando escolhi precisamente aquilo que ele me disse para não escolher. Ou seja, eu acabei por ir para o curso tecnológico de informática, que era aquilo que ele me dizia para não ir. Que era mais para contabilidade ou outra coisa, mas que não existe muito de matemática, porque eu não queria prosperar, digamos assim, não queria quase que ter sucesso à custa do meu trabalho. E depois é assim, eu acho que é muito importante gostarmos daquilo que fazermos, ou seja, aquilo que nós fazermos, que é a nossa profissão, em que passamos grande parte do nosso dia, que são 8 horas pelo menos, a exercer a nossa profissão. Acho que devemos fazer uma coisa que nós gostamos, porque estar ali só para ganhar dinheiro, acho que é muito redutor. E a pessoa vai chegar ali a um ponto em que se vai sentir insatisfeita, que se vai sentir que já não vai querer quase levantar-se da cama de manhã para ir trabalhar, porque mais uma chatice, mais um dia chato, e todas essas questões, não é? E acho que isso aí. E já me disseram que o psicólogo nunca devia ter dito isso, basicamente. A gente precisa cuidar, né, das verdades absolutas, porque, no fim, seres humanos não são ciências exatas, né? A gente muda, e isso é natural. E que bom, né, que a gente tem esse processo de mudança. E a gente precisa constantemente olhar para a gente com amor e entender o que que a gente mudou, o que que faz sentido, o que que não faz, para não tomar como verdade absoluta coisas que aconteceram no passado, né? Que até viram crenças na nossa cabeça, sem questionar, né? Sem olhar para aquilo e dizer, será que isso é verdade mesmo? Será que isso tem a ver comigo mesmo? Quer falar, Ana? Tá mudo, tá mudo. Eu esqueço-me, peço desculpa. Hugo, era mesmo responder ao Hugo. Hugo, o Einstein foi dado como incapaz. Tu não podes estar preso a uma coisa que um psicólogo disse. Ele possivelmente fê-lo cheio de boas intenções, porque se calhar percebeu que a matemática não era o teu forte. Tu já disseste que tiveste uns anos a estudar matemática, mas passado é passado. Tens que te libertar desse fardo. Tu segue os teus sonhos. Olha, Hugo, eu adorava falar contigo. Aqui não é a altura, mas se quiseres, eu deixo o meu número no chat, eu ponho o meu número de telefone no chat e tu liga-me com todo o prazer. Eu gostava de falar contigo, a sério, ok? Mas acredita, porque tu tens tudo dentro de ti, não busques validação no exterior. Eu demorei muitos anos, eu falo de cátedra porque tenho 62 anos e estou na fase que mais vale tarde do que nunca. Sou professora, fui por amor, mas agora não, já deu. Não posso reformar corretamente, mas não, tu tens direito a ser feliz, nós estamos aqui para ser felizes. Mas eu não me quero alongar, não quero fugir do tema. Por favor, Laís, Tá no tema, desculpas. tá no tema. Estamos aqui para ser feliz. Lindo, Ana. Tá, Obrigada. é mesmo isso. Tá. Muito legal. É isso aí. Obrigada pela sua contribuição. E a gente que escolhe, né, no fim, para a vida não levar, né? A gente precisa acabar com essas crenças, com essas coisas que de repente a gente ouviu ou não ouviu, ou achou que era aquilo e não era. E escolher por nós, né? Não permitir que os outros escolham, tomar as rédeas da própria vida. E isso vem com a maturidade, que bom que isso chega, para a gente poder ser protagonista da própria carreira, né? E buscar o que é melhor para a gente, o que faz mais sentido para a gente. Então, a gente falou dos sabotadores. Vou trazer aqui para vocês. Eu sei que a gente já estourou o horário, né, Gabi? Mas agora é rapidinho. Por mim tá tranquilo aqui. Eu caí e voltei, mas estou adorando aqui, principalmente as interações, que tá muito rico. Também gosto. Eu tô gravando aqui, tá, Gabi? Depois eu te passo.
porque depois que você caiu, a gravação caiu, então eu comecei a gravar. Então, a gente mapeia, né, no processo, 9 sabotadores. Essa teoria dos sabotadores, ela é desse psicólogo, Cesar Charmin. Quem quiser, depois eu passo para vocês, e é baseada na inteligência positiva, em que ele mostra para a gente 9 aspectos de vozes que sabotam a gente. De acordo com essa teoria, a gente tem 9 sabotadores, em graus maiores ou menores, que se aliam ao nosso crítico interno, que é como se fosse o chefe ali da gangue, para ficar muitas vezes perturbando a nossa cabeça, criando coisas que atrapalham a nossa vida. Então, um sabotador insistente é aquele que se alia ao controlador, ao centralizador e que gera o nosso perfeccionismo. Um sabotador prestativo é aquele que faz a gente dizer sim para todo mundo, sim, 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 se sobrecarregar e de repente não sobrar tempo para a gente cuidar da gente mesmo, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. E se a gente não diz não, a gente vai pegando demanda de todo mundo, quando vê os nossos objetivos, nossos interesses estão lá embaixo e tá todo mundo lá na frente. Então, isso também é um sabotador. O sabotador hipervigilante é aquele que cria problemas em todo lugar. Então, assim, tá pensando ali em, se isso não der certo, isso, e tá criando coisas que geralmente não acontecem. Então, tá ocupando energia com situações, hipóteses que não chegam a acontecer. E esse sabotador, ele está muito aliado com a ansiedade. De novo, a gente volta para a prevenção da ansiedade, da exaustão, do prestar atenção no momento presente, do mindfulness, para a gente poder controlar também esse sabotador, que só age quando a gente está distraído. O sabotador só age quando a gente está distraído e inconsciente. Então, mais um motivo para a gente mapear isso dentro de nós. A Fátima colocou aqui no chat, ser protagonista da própria história. É isso aí, Fátima. A vida é mutável juntamente com nossos valores. O trabalho do passado pode deixar de fazer sentido em algum ponto da nossa vida. Com certeza. A gente muda e os nossos interesses mudam, as nossas preferências mudam, né? Então, para mim, muitas vezes não fez sentido eu trabalhar em casa, porque eu queria sair, queria ver gente, né? Não tinha filhos, queria ir para a rua. Hoje faz todo sentido para mim trabalhar em casa. Então, até assim, as nossas preferências profissionais, elas mudam de acordo com a vida que a gente está construindo. Isso é super normal e saudável. O que a gente precisa cuidar é de ouvir isso. E claro, né, combater esse inimigo a gente precisa conhecer esse inimigo, conhecer nossos sabotadores, para que a gente combata eles, sabendo em quem agir, né? Nesse caso, a nossa mente ela é nosso próprio sabotador. Então, ter consciência disso é usar a neurociência para identificar, usar a nosso favor aquilo que a gente tem como recurso e minimizar as nossas interferências. E isso é plenamente possível. Então, eu trouxe para vocês aqui alguns casos reais de mentoradas minhas, para inspirar vocês também. Essa aqui é a Luana, ela é engenheira civil e hoje ela trabalha como empresária na construção de chalé ecossustentáveis. Essa aqui é a Maria Cláudia, ela é diretora executiva e agora ela é empreendedora na Ela Infinito, astrologia e numerologia. Ela fez uma formação em Londres mês passado, então ela está aqui felizona, já atendendo com o site dela. A Ellen saiu do Brasil como advogada e fundou a Cycle Tears e a Digital Tears lá na África do Sul. Hoje ela mora lá. A Cláudia, ela é diretora administrativa e agora também ela está fazendo uma transição, porque ela é sócia em uma empresa de e-commerce. Ela passou a empreender no ramo de pet shop. A Meire também, ela é artista, né? Ela tem um ateliê próprio e é professora também em outros ateliês. Então, ela conseguiu sair da alienação, mesmo com sabotadores altíssimos, e conseguiu ressignificar a carreira dela. Então, é possível, é ter técnica, inspiração e acreditar que a gente merece construir a própria carreira, construir a própria vida. E, de novo, né? Mudar antes de adoecer. Eu queria trazer para vocês também um presente, né? Fiquei muito honrada com o convite aqui da Gabi. Então, eu separei 2 vagas
para atender vocês na minha sessão de clareza na carreira. E hoje, por coincidência ou não, eu recebi um depoimento da Amanda. A Amanda, ela é biomédica e ela trabalhava na empresa da família e ela se formou em biomedicina há alguns anos. Ela queria muito trabalhar na área, só que ela queria trabalhar na área específica de reprodução humana. E a gente fez uma sessão de 45 minutos em junho. E hoje, e assim, a partir da sessão ela já entrou em ação. Ela tem um perfil mais S, pouco D. Então, são pessoas que precisam ser mais direcionadas. Então, a partir da sessão, ela já entrou em ação, foi procurar o curso de reprodução humana e hoje ela me mandou essa mensagem aqui agradecendo que ela conseguiu um emprego na área dela. Mudou radicalmente, porque ela estava trabalhando em uma empresa de limpeza que era da família, então ela estava cuidando da área administrativa. Aí hoje ela apareceu aqui com esse sorrisão. Então, eu quis trazer para vocês também essa história inspiradora. E ela já estava planejando isso, ó, há 2 anos que ela já estava ali. Eu vou, não vou, será que eu vou, será que eu fico? E às vezes é isso, é um pequeno passo, né? A gente às vezes foca no grandão e é aquele pequeno passo que a gente precisa para mudar. Então, a minha proposta para vocês é a gente, nessa sessão clareza, desenhar o mapa da carreira ideal, né? Ver onde é que você está, quais os elementos, para a gente ter um diagnóstico, né, desse perfil, desses valores rápidos, né? Só em 45 minutos a gente já consegue mapear possibilidades, traçar um plano de ação e, principal, ação, né? Entrar em ação para mudar. Então, basta escanear aqui esse QR Code, eu vou colocar também o link no chat aqui, o link do formulário, e eu vou contemplar 2 pessoas, né, com a vaga exclusiva para essa sessão. Essa não vai ter custo para vocês, né, para esses 2 contemplados, só preciso que preencham o formulário, para vocês vai ser sem custo. E deixa eu colocar agora, estou vendo como que eu coloco aqui o link do formulário no chat. Enquanto isso, eu vou aproveitar para eu falar, tá, Laís? Pode falar, por favor. Nossa, é muita, muita riqueza. E eu sabia que ia ser assim, né? Por isso que eu estava feliz, porque sabia quanto que você ia acrescentar aqui para as pessoas e trazer ainda mais essa oportunidade aí dessa sessão. E não só isso, né, gente? Para que vocês sigam a Laís. No Instagram dela é laís.antonelli com 2 L's e underscore, ou underline, né? No Brasil a gente fala underline. E aí, por quê? Porque ali tem muito conteúdo e vocês podem acessar ela mais facilmente, né? A minha intenção com essas aulas bônus é justamente acrescentar aquilo que eu trago para vocês. E agora eu acho que o Hugo percebe, né? Como é que está conectado. Então, ela falou muito aí de autoobservação. Então, eu gostei muito do slide de observar pensamentos, né? Porque, como ela também falou, se a gente não traz para a consciência como funciona a nossa mente, se a gente não traz luz para isso, a gente fica refém. Ela falou muito, o sabotador só age quando estamos distraídos. Então, o treino da atenção dá esse poder de você escolher onde você vai colocar, em que pensamentos você vai colocar energia. São pensamentos que te levam lá para baixo, que te paralisam, ou você pode escolher colocar sua energia naquilo que te leva para o que mais importa, né? Então, essa consciência que a gente treina junto nas nossas imersões, porque a gente foca muito na gestão do estresse, na autoobservação. Lá na plataforma tem as aulas, viu, Hugo, que você não está tendo acesso ainda, mas ali a gente faz também todo um trabalho para descobrir por onde começar. Então, Laís, muito obrigada mesmo, porque foi muito rico e eu espero que isso fique reverberando nas pessoas e procurem a Laís aí também, viu, gente? Porque eu tenho certeza que quem se sentiu aí tocado já encontrou o caminho, tá? Gente, eu estou mostrando aqui as ferramentas, agora cabe a vocês deixarem florescer. Nada é por acaso, né? Se esse conhecimento, se essa aula chegou até cada um aqui, é porque tinha um motivo, né, Gabi? Deixei aqui também o QR Code do meu Instagram, coloquei no chat o formulário do meu Instagram. E quando vocês forem me seguir, manda um oi ali,
para eu saber que é vocês. Manda um oi no DM e aí eu mando um material exclusivo também para vocês que estavam aqui hoje na aula, que só fazem parte da comunidade da Gabi. Obrigada, foi maravilhoso, muito bom estar com vocês. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. E obrigada por cada um aqui presente também, viu? Que enriquece muito aqui o nosso crescimento conjunto aqui. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Boa Tchau. noite. Boa Obrigado. noite. Boa noite.